Nós vamos ler esse texto. Peço que você, reverentemente mesmo assentado, Aí abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Hoje à noite nós vamos falar sobre qual a parte mais importante do culto. Qual é a parte mais importante do culto? Hoje à noite, então venha também para ouvir, Você já sabe, mas você venha ouvir aí para ver se bate com o que você está pensando. Vamos ler então. Apocalipse 3, de 1 a 6. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e que estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão de branco comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, pedimos que após a leitura da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Ó Deus, mostra, Pai, se existe algo que precisamos corrigir, algo que da Tua presença, Pai, precisamos compreender. Fica conosco como igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto que é bastante pesado para essa igreja de Sardes. Nós temos a palavra anjo, que talvez seja a primeira vez em alguns domingos que alguém esteja presente aqui. A palavra anjo representa o mensageiro ou pastor da igreja. Já disse aqui, mas vou repetir. Às vezes nós não damos a atenção devida à mensagem. Nós imaginamos que a mensagem que é trazida à igreja é algo aleatório, algo que é para preencher o tempo, não tem importância. Mas saiba você que a Bíblia apresenta aqui nessas 7 cartas do Apocalipse, onde Jesus está falando com o mensageiro. Ele está dando um recado para alguém. Deus, em muitas oportunidades no Velho Testamento, falou com o povo. Mas o povo de Israel, por exemplo, ficava assustado ao ouvir a voz de Deus e preferiu que Moisés falasse com Deus e trouxesse o recado. E na história da humanidade, as pessoas têm se afastado de Deus. Mas Deus, como é fiel, Ele tem mantido em cada geração, em cada lugar, pela sua fidelidade, não pela sua justiça, mas pela sua fidelidade, porque pela justiça de Deus, provavelmente Ele nem falaria mais com algumas pessoas, porque algumas pessoas não querem ouvi-lo. Mas pela sua misericórdia, Ele tem mantido pessoas para falar aos nossos corações, para exortar e para direcionar a nossa vida e a vida da igreja naquilo que Ele quer. E aqui existe uma igreja, que é essa igreja de Sardes, que ao lermos esse texto nos entristecemos muito, porque existem algumas características que são apresentadas pelo próprio Deus. Por exemplo, quando você lê aquele que tem os 7 Espíritos,
Ah, mas eu só sabia que tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora tem mais 6 aí nesse negócio? Que é isso? Meus irmãos, o número 7 na Bíblia indica a perfeição. Significa que o Espírito de Deus é perfeito. Não há falha, não há erro. Por isso é chamado de Espírito Santo. Mas ainda uma outra possibilidade de interpretação desse texto é que Deus está escrevendo as 7 igrejas. E aqui então significa que Deus, que é onipresente nas igrejas das quais Ele cuida, Ele ama, Ele exorta, esse Deus, com a sua onipresença, que conhece não só essa igreja de Sardes, mas conhece todas as outras. É esse Deus que fala. Porque às vezes nós imaginamos que Deus está sendo muito duro com a gente em alguma coisa. Algumas pessoas vão à igreja e falam assim: eu vou à igreja, mas eu não ouço pregação de bênção, eu só ouço uma pregação assim dura, de arrependimento, de acertar a vida. Será que nunca vai ter uma mensagem que eu saia leve, feliz, que eu me sinta bem com a mensagem? Mas Deus está não somente aqui na hora da mensagem, está na sua vida o tempo todo. E esse Deus onipresente, perfeito, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. É interessante que algumas pessoas pensam que Deus, Ele se esquece da gente, e aí quando a gente vai entrar no templo, aí é que Deus vai olhar bem para a gente, para fazer um check-up, para ver como é que a nossa vida está. Na verdade, Deus conhece a nossa semana, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. E quando nós nos apresentamos diante dele, ele vai dizer: eu conheço você. Mas aqui está dizendo assim: eu conheço a fama dessa igreja de Sardes. A fama dessa igreja é de que é uma igreja viva, mas na verdade está morta. Isso é muito triste, porque tem muitas igrejas que tem muita atividade, tem muita coisa acontecendo na igreja, muita programação, tem acampamento, tem série de conferências, tem congresso, tem passeios, tem corais, cultos cheios de pessoas, uma mensagem, louvor. Essa igreja de Sardes era uma igreja cheia de atividades. E as outras pessoas ou outras igrejas imaginavam, talvez até com uma certa inveja ou ciúme, dizendo: ah, eu queria ser daquela igreja lá, aquela igreja assim que está trabalhando. E essa era a fama. Mas aqui, Jesus vai deixar bem claro: eu conheço as suas obras e eu sei que, na verdade, você tem uma fama de que está viva, mas para mim, com tudo isso que você está fazendo, você está morto. Isso é uma coisa triste até para a gente pensar na nossa vida espiritual, naquilo que a gente faz para Deus. Alguém pode dizer assim: olha, eu estou cansado de trabalhar, eu vou tirar umas férias agora da igreja, porque eu já fiz tanto ano passado, eu não vou fazer mais não, já estou cansado. Né? Mas Deus, que sonda os corações, é que sabe como é que nós estamos de verdade. E a gente precisa pensar sobre isso. Será que nós, como igreja, não estamos fazendo muita coisa, mas para Jesus estamos mortos? O que é que nós estamos fazendo? Porque nós não precisamos fazer para ser, nós precisamos ser para fazer. Porque as nossas obras nos acompanham, mas elas não são o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é a leitura bíblica, a oração, o autoexame, verificar como estamos diante de Deus. Então as obras vão acontecer naturalmente. Obviamente que nós queremos trabalhar para Jesus como igreja, mas nós não queremos que Jesus olhe para a nossa igreja como algo que está morto. Eu vou pedir, por gentileza, para alguém que aqui vai ficar de pé agora e vai ler Ezequiel 37, versículo 5.
Depois continue de pé que eu vou dizer outros versículos aí do mesmo capítulo 37. Ezequiel 37, 5. Alguém pode ler? De pé. Por favor, irmão, agora o versículo 10. Agora o 14 para terminar, irmão. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo na vida da igreja, sem a presença do Espírito direcionando as nossas vidas, inclusive por isso tenho falado às quartas-feiras sobre os dons do Espírito, minha preocupação em relação à igreja. Sem o Espírito nós estamos mortos, que é o Espírito que vivifica. Nós precisamos estar, meus irmãos, com a presença do Espírito Santo. E isso é uma coisa, é algo, vamos dizer assim, é uma condição daquele que quer viver para Deus. Não é aquele que quer fazer alguma coisa, mas aquele que quer viver para Deus. É ter o Espírito de vida dentro de nós. O Espírito, esse Espírito que nos fala, já está em nós. Nós não precisamos encontrá-lo na igreja, encontrá-lo na comunhão, no culto. Nós já estamos com Ele. Nós já estamos vivendo com Ele. E aqui nesse texto que o irmão leu lá em Ezequiel, nós vemos que ali é uma visão de um exército de ossos secos que estão totalmente inanimados. Mas quando o profeta fala, então o Espírito vem e aqueles ossos se juntam, se tornam seres. Eles vão, a Bíblia descreve com muito cuidado que primeiro um osso procura o outro. Depois as juntas começam a ser formadas. Depois a carne e por fim a vida. Uma igreja no Espírito é uma igreja organizada, é uma igreja funcional, é uma igreja que atende à necessidade, que tem utilidade. E é uma igreja que trabalha para Deus com a presença do seu Espírito. Por isso, nós precisamos sempre perguntar, Deus está nisso? Isso é da vontade de Deus? Vamos orar primeiro para ver o que é que Deus quer que nós façamos, para que nós sejamos vivos para Ele. E a gente, como igreja, não precisa ter fama de viva. A gente não deve fazer nada na igreja para parecer que é viva, para parecer que tem alguma coisa que é. Nós temos que ser. Então, algumas programações às vezes são marcadas para preencher calendário. Não precisa de fazer isso. Nós não precisamos preencher calendário. Nós não precisamos fazer nada para dizer que nós somos, porque quando vivo o Espírito Santo de Deus está em nós, nós estamos vivos para Deus e isso basta. A nossa vida não precisa ser aquela vida de que quando alguém passa pela porta do nosso quarto, a gente abre a Bíblia para dizer que está valendo, ou se ajoelha do lado da cama para alguém ver. Nós somos de Jesus, então nós temos prazer em ler a Bíblia, prazer em orar, porque nós queremos isso. Eu não sou vivo para aparecer para alguém, eu tenho que ser vivo para Jesus. E a única coisa viva, a única situação em que uma pessoa é viva para Ele é quando está cheia do seu Espírito, ou está morto. Essa igreja, ela trazia uma fama, mas não levava na presença de Jesus a mesma ideia desta fama. Estava morta. E a palavra morto é complicado, porque nenhum ser morre de uma vez, ao mesmo tempo. Vai morrendo.
Talvez algumas pessoas pensem que morreu quando parou de bater o coração, né? Mas se você chamar um médico aqui, ele vai dizer que não é o coração parar de bater que morre uma pessoa, não é por aí. Existe um processo de morte. Existem coisas que acontecem que levam ao óbito. Parar de bater o coração é uma delas. Algumas pessoas pensam que porque uma parte da igreja ela não está funcionando, toda a igreja está morta. Mas nós vamos ver no versículo 2 que existe uma outra situação. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Quer dizer, aqui nós temos um caminho onde o processo é de morte, mas Jesus quer interromper o processo de morte. Jesus está dizendo, atenção, preste atenção no que eu estou dizendo, pare de morrer, o que ainda resta, busque a vida. Alguma coisa dessa igreja de Sardes ainda poderia ser aproveitada. É triste quando uma pessoa está numa igreja onde grande parte da igreja está morta. E há um esforço descomunal das pessoas que buscam a presença do Senhor, que estão ali em comunhão com Deus, porque eles se sentem mal. E uma coisa que você e eu precisamos ter o termômetro ligado, esse sensor. Se alguém aqui algum dia disser assim, pastor, eu estou indo à igreja, estou me sentindo mal, então você venha falar comigo porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tem duas possibilidades. Ou a igreja está morrendo, ou você está morrendo. Nós precisamos descobrir quem é que está morrendo nessa história. Porque aqui nessa igreja havia cheiro de morte, cheiro de podridão. Pouca coisa ainda estava viva. E num lugar desse não se é bom estar. Por isso, você que é crente em Jesus, cabe a você como indivíduo e a mim como indivíduo, buscarmos a cada dia a presença de Deus para que a nossa vida esteja santificada na presença dEle. Para que não seja eu ou você essa parte morta. Para que as pessoas percebam que Deus está vivo na nossa igreja. Que a atuação está presente do Espírito Santo na nossa igreja. Aqui tem que ser um bom lugar para se estar. Esta tem que ser uma boa igreja para se fazer parte. Eu vou pedir que, por favor, alguém abra a sua Bíblia e leia Apocalipse 2:9. Em voz alta, por favor. Apocalipse 2:9. Veja que existiam outras igrejas aí que tinham fama, outra de riqueza, mas na verdade estava pobre, porque uma igreja não é medida pelo seu saldo na conta bancária, nem pela beleza do seu templo e nem pelo ouro ou alguma coisa, pelo tipo de roupa que as pessoas vestem, mas a vida e a riqueza de uma igreja tem que ser na presença de Deus. E nem a sua, meu querido, nem a sua vida. Se você nessa manhã está triste porque está passando alguma dificuldade, lembre-se, a maior riqueza é ter a presença de Deus na sua vida. Lembre-se, por mais que você pense que tudo está perdido, que está morto, saiba que o Espírito Santo de Deus é que traz a vida. Então você não deve desanimar. Continue porque você é rico e vivo perante Deus. Deus não precisa de muita coisa, não precisa de nada. Eu vou pedir que alguém, por favor, hoje eu vou aproveitar, né? Efésios 5:14, alguém pode ler, por favor? Ler em voz alta, claro.
Amém. Obrigado, irmã. Aí nós temos um texto para a igreja de Éfeso, do apóstolo Paulo dizendo: levanta, acorda, sai desse sono, sai dessa canseira sem motivo. Existe assim uma sensação em algumas pessoas: eu vou ter que me envolver com as coisas de Deus, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ler a Bíblia, orar, eu estou muito cansado, isso não é para mim. E a Bíblia diz: acorda, acorda, perceba o que está acontecendo. É importante que a gente tenha essa noção de que nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar vigilantes. Nossa vida tem que estar como a de um soldado, sempre pronto para a batalha, porque você não sabe de onde vem o ataque e às vezes você é tomado. E eu vou dizer daqui a um pouco uma coisa que vai assustar algumas pessoas ainda, mas vai chegar a hora. Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Que pena quando alguém ouve Jesus dizendo: olha, você não está fazendo o que me agrada, o que agrada a Deus. Tudo aqui, meus queridos, tem que ter tem que haver uma pergunta: Senhor, o Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? O Senhor está feliz? O Senhor está sendo exaltado nisso? Ou sou eu, ou é alguma coisa, ou minha vontade? Senhor, o Senhor está vendo perfeitas as obras que eu estou fazendo. Não precisa ser um outro homem ver elogiar, não é isso, ou uma pessoa. Mas diante de Deus, que é o seu Senhor, aquilo que você está fazendo. Portanto, lembra-te naquilo em que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Meus irmãos, essa igreja, ela ainda tinha, vamos dizer assim, uma palavra para receber aqui. Essa palavra, ela é muito bonita. Por quê? Porque ela estava recebendo uma mensagem do próprio Jesus. Ela deveria ouvir, passar pela racionalidade. E essa igreja agora deveria obedecer. Obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer. Eu preciso aprender a obedecer. Tem algumas pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. No meu trabalho, na minha família, na parte espiritual é Jesus. E eu preciso aprender todos os dias a obedecer. Às vezes, nós queremos pessoalmente uma coisa, mas aprender a obedecer é fazer, às vezes, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós está sendo confiado a nós. Porque quando a gente obedece, a nossa opinião é de menor importância. Nós temos a palavra de Deus para obedecer. Nós temos o nosso Senhor Jesus para obedecer. Aqui não é uma questão de gostar ou não gostar, de achar ou de não achar. Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro de opiniões. A Bíblia é um livro de uma opinião de uma única pessoa, o Senhor Jesus, que governa sobre todas as coisas. Não há uma segunda opinião quando nós nos envolvemos com Jesus. Então, a questão de santidade, a questão de vida cristã, a questão de amadurecimento, não há uma segunda opinião. Eu acho isso. Quem obedece não precisa achar. Se não achar, sofre. E se achar, vai bem, mas obedecer é obedecer. E arrepender-se é deixar de pensar que existe uma segunda opinião. É convergir, como vai dizer na palavra, todas as coisas convergem para Jesus. A nossa opinião, as nossas coisas vão convergir para Cristo. Nós precisamos nos arrepender. Tem gente que fala: eu não sei qual é a vontade de Deus. Leia a palavra e você vai compreender, você vai ser esclarecido. Nós hoje queremos um tempo de respostas fáceis.
Como que faz isso? 3 passos e você faz. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Nós precisamos ler a palavra, encontrar nela as respostas das nossas perguntas. E muitas vezes é um relacionamento que demora anos para se entender uma coisa. Não é numa mensagem em 5 minutos que alguém vai entender algumas coisas da Bíblia, não. Mas obedecer é fundamental. A obedecer porque você já está no caminho certo. Você pode até não estar entendendo, mas você já está andando no caminho certo para entender, para aceitar. Que lá no final, no último dia, quando você estiver diante do trono de Deus, você vai falar assim: eu não entendi nada, mas eu cheguei aqui. Eu não sei muito bem, mas eu cheguei aonde eu tinha que chegar, como bom soldado. Obedeci. Alguém poderia ler a Bíblia para mim, Ezequiel 13:5, por favor? Ezequiel 13:5. Está aparecendo aqui? Vamos ler todos juntos, então? Podem ler os irmãos aí que eu não estou vendo. O que esse versículo tem a dizer para nós? Que nossa vida não tem sido uma vida de construção, de manutenção daquilo que Deus tem feito em nós, mas tem sido uma vida de desleixo, de falta de cuidado. A gente não tem procurado resolver os problemas na presença de Deus. Aí, quando vem o dia do Senhor, a gente não se encontra íntegro, não está completo, não está em paz, está angustiado, está entristecido. Por quê? Porque a nossa vida não é uma vida de construção. Meus irmãos, quanta coisa uma pessoa tem para fazer. Como que pode? Eu me assusto com o que eu vou dizer. Tem gente que consegue ter tempo para achar crítica, para ver defeito na vida do outro. Será que alguém já está com o seu muro pronto, com a sua vida íntegra o suficiente para poder levantar para o outro e apontar o dedo e dizer alguma coisa? Será que nós não precisamos, como indivíduos, em primeiro lugar, nós nos sujeitarmos à boa vontade de Deus e orarmos, dizer: Senhor, muda a minha vida naquilo que o Senhor quer. Tem até um hino que vai dizer: a começar em mim. Senhor, não começa lá na igreja, não. Começa em mim. Essa é uma oração corajosa. É uma oração corajosa. Você dizer assim: Senhor, eu não quero mais falar mal da tua igreja. Eu não quero mais falar mal dos outros. Agora, Senhor, o Senhor vai começar em mim. E você vai ver quanta coisa Deus ainda tinha e aquilo que você estava vendo no outro, às vezes em nós estava muito pior. Por isso que a gente tem que se arrepender. Porque ninguém está tão bom ainda que possa dizer que está pronto. É só pela misericórdia. É uma busca. Agora, nós precisamos ouvir, precisamos obedecer, precisamos nos arrepender. Mas a pergunta ainda permanece. A pergunta é a seguinte: por que é que nós temos que estar alertas? Aqui resposta: pois, se não, versículo 3, se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei. E aqui tem um termo complicado: contra ti. Quando Jesus fala que virá contra ti, quer dizer que ele não vem para a sua igreja, mas ele vem para um grupo de pessoas que se diz igreja de Cristo. Mas não é, porque Jesus não viria contra alguém se esses fossem dele. Essa igreja de Sardes disse de Jesus, mas não é, porque ele vem contra ela. E ai de nós se estivermos contra Jesus. Quem é que você acha que vai ganhar essa batalha? Tem gente que quer, assim, é muito petulante. Ele acha que Deus está errado. Acha que Deus não sabe o que está fazendo. É muita coragem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Oséias 4:6, alguém pode ler? Oséias 4:6. Que palavra pesada, hein? O que falta, meus irmãos? Por exemplo, né? Aonde na igreja, vamos assim, vou aproveitar, né? Da irmã Alessandra, tá ali. Qual é o lugar da igreja que a gente aprende sobre a Bíblia assim, com muito conteúdo? Não é na escola bíblica dominical? Pois é. E as pessoas desprezam o conhecimento, desprezam o contato com a palavra. Depois, as pessoas são pegas de surpresa e não sabem por quê. Porque o caminho para a paz com Deus é conhecer a palavra. É estudar a palavra. Temos professores aqui nessa manhã que durante a semana tenho certeza que se esforçam para aprender, para passar conteúdo. As professoras das crianças, os professores de adultos, de jovens, passando. Eu já vi professores aí que escrevem à mão tudo, que estão aqui dando aula, tudo escrito à mão. Eu falo, quanto tempo essa irmã deve ter conseguido, porque não é fácil. E eu também sei, quando eu vou fazer uma mensagem, tem um lugar lá que marca quantas horas, mesmo que eu não tenha feito assim, mesmo que eu tenha aberto e fechado o documento lá, aí às vezes eu fecho lá só para ter assim, 16 horas. Eu falo, puxa vida, 16 horas, uma mensagem. Será que não é tempo demais? Será que eu não podia estar fazendo outra coisa? 16 horas que eu fiquei escrevendo, fora o tempo que eu fiquei pensando. Será possível que demora tanto tempo assim? Será que tem que estudar tanto tempo assim? Não era mais fácil passar uma coisa arroz com feijão lá? Mas será que eu tenho coragem de fazer uma coisa dessas? Sabendo que Deus vai requerer, e qualquer coisa que eu não diga, depois eu não disse. Depois não passei essa informação. Você acha que eu estou brincando com fogo? Por isso que a gente precisa vir à IBD, estudar a palavra, fazer as perguntas. Está com dúvida? Faz a pergunta para o professor. Não é vergonha nenhuma não saber. Não sei, vamos ver juntos, vamos estudar. Semana que vem eu vejo isso. Mas é importante que nós conheçamos e continuamos e prossigamos nessa busca de conhecer a Deus. Nós não queremos estar mortos, nós queremos estar vivos. Continuando aqui, mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essa palavra contaminaram, a melhor tradução para ela é mancharam. Sabe quando você anda num lugar de barro assim, e aí suja a roupa? Essa é a melhor ideia aqui para contaminaram. Você imagina uma noiva, vamos assim, imagina uma noiva, dia do casamento, e ela não desceu do carro e pisou numa poça de barro, e aí sujou todo o vestido. Que situação, né? Que pena, porque o vestido da noiva custa caro, não é? Às vezes é até emprestado, tão caro que é. E aí, que pena, fica tudo tão, né? Acontece, foi um acidente, isso acontece. Por exemplo, quando meu pai e minha mãe casaram, lá em São Paulo, acabou a força, ninguém nem viu a cor do vestido. Então era a luz de velas, não tinha nem como ver, só sabe que era branco porque sei lá como. Mas assim, acontece. Mas estou dizendo agora, quando é voluntário, essa mancha não quer dizer isso, quer dizer que nós temos nos manchado na nossa santidade. E aqui eu posso abrir várias possibilidades. Tem gente manchando a sua santidade com coisas que fala, com coisas que vê, com coisas que faz, com relacionamentos que não deveria ter. Aí, ele acha que não é o que a gente aqui está vendo, é o que Jesus está vendo. Por isso que a gente não pode se deixar contaminar. Mas algumas pessoas não se deixaram. Algumas pessoas se mantiveram
limpas diante de Deus. E aqui nós não estamos falando de sujeira da terra, nós estamos falando de uma questão espiritual. Pessoas que têm se mantido íntegras diante de Deus, naquilo que faz durante a semana, naquilo que vê, nas pessoas que se relaciona, no seu coração. Isso nós temos que ver. Eu gostaria que você, por favor, agora mais uma pessoa aí que pudesse, leia em Apocalipse 3:18. Alguém que pudesse ficar de pé aí, ou sentado mesmo, mas leia em voz alta. Apocalipse 3:18. Obrigado, irmã. Então, que negócio, quem é que lava essa roupa? Quem é que dá essa roupa aí? Essa roupa, meus queridos, olha, presta aqui só um pouquinho de atenção em mim. Quando Jesus morreu na cruz, com o seu sangue, ele comprou para nós essa roupa limpa, essa roupa lavada no sangue do Cordeiro. Foi com o sacrifício dele que nós temos roupas brancas, porque é pelo sacrifício de Jesus que os nossos pecados foram tirados. Existe até uma questão diferente. No Velho Testamento, quando um animal morria, os pecados eram cobertos. Mas em Cristo os pecados foram tirados. Então não tem mais, não é cobertura, tirou, a roupa está limpa. Então você que é servo do Senhor, você que vive para Jesus, tem a roupa limpa. Você tem roupas brancas, vestidura branca. É aquilo que permite com que você esteja decentemente trajado na presença de Deus. É o sangue de Jesus Cristo que faz isso. Porque sem estar decentemente trajado na presença de Deus, você não entra. Tanto isso é verdade que numa parábola Jesus vai perguntar para um homem lá, um senhor, vai perguntar: o que você está fazendo aqui com essa roupa? Eu entrei aqui. Fora, você não está com a roupa certa. Você entrou, mas não está com a roupa certa. Rua, fora, escuridão para você, trevas exteriores. Você não tem dignidade e direito de estar aqui. A roupa é importante. Essa roupa comprada por Jesus. É lá que você vai encontrar essa roupa, não é no shopping. É lá na presença de Jesus, não é na loja mais cara lá. É na presença de Jesus que você vai ter a sua roupa, você vai ganhar essa roupa aí. De repente você vai ver, poxa, gostoso Jesus, agora sim, hein? Agora sim eu não estou envergonhado na tua presença. Porque o que foi que Adão, ele se escondeu de Deus, segundo ele? O que ele sentiu? Vergonha, né? Que ele estava, Mas por que ele estava nu? Que ele Então é por isso. Nós precisamos voltar a vestir as roupas da glória dadas por Deus, para não nos envergonharmos na sua presença. Essa igreja aqui, tinha pessoas que ainda estavam mantendo. Agora, algumas, vou dizer assim, deve ser não sei se eram 3 pessoas. Que pena, né? Pensou numa igreja inteira ter 3 pessoas? 4, algumas, não é? Sei lá que número é esse aí. Continuando aqui. São dignas. 5. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Por quê? Porque existe Hebreus 2:11. Alguém pode ler? Hebreus 2:11 para nós? Se apareceu aqui, irmão? Vamos ler juntos então, vai. 2:11. Hebreus 2:11. Não tem? Não apareceu?
Obrigado. Então Jesus não tem vergonha de nós quando nós vivemos para Ele aqui na terra. Aqui está dizendo sobre vergonha. Não vou riscar. Eu não vou falar sobre esse negócio de riscar o nome do livro da vida hoje, porque não vai. Primeiro que não vai dar tempo, porque é muita coisa. Mas segundo, estou preparando um estudo sobre o livro da vida, que é uma coisa muito interessante, que eu quero comentar com detalhes numa outra oportunidade. Então, vou deixar para outro dia. Mas aqui tem uma informação importante. Só vou deixar isso aqui e vou sair, tá bom? É o seguinte: no livro da vida está escrito o nome da pessoa. Mas esse nome pode ser riscado. Deixa eu falar de novo. No livro da vida tem o nome da pessoa. Mas esse nome pode ser riscado. Por que esse nome pode ser riscado? E por que esse nome já estaria escrito lá? Por que é que Deus escreveria o nome só de meia dúzia nesse livro? Para depois riscar. A Bíblia nos indica em algumas passagens que esse livro tem o nome de todas as pessoas. Mas algumas que não aceitam a Jesus têm o seu nome riscado. Então, de preferência ou de predeterminação, o nome de todos está lá. E a pessoa consegue fazer uma coisa para Deus riscar o nome dela. Responsabilidade, hein? Mas não vou falar sobre isso hoje. Deixar assim. Fica com isso para você pensar. Mas pelo contrário, eu reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. E finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual é a minha oração nessa manhã? A minha oração nessa manhã, terminando, é que você não diga assim: hoje eu vim na igreja, perdi meu tempo. Se você veio aqui perder o seu tempo, então você perdeu realmente o seu tempo. Você devia ter ficado em casa descansando, assistindo Globo Rural. Ou sei lá o que passa na televisão nessa hora, que eu não sei. Mas você precisa pensar assim: se eu vim, tem alguma coisa que precisa ser para mim. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu quero ser vivo. Eu quero ser a parte viva. Eu quero ter uma igreja viva. Eu quero fazer parte desse corpo vivo de Cristo. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. É a parte que se vê de Jesus. Você é o que se vê de Jesus aqui na terra. Você está cumprindo isso aqui? Se alguém olhar para você e falar assim, se alguém disser assim: Jesus não existe, você diga assim: existe sim, porque eu sou parte dele. Olha aqui, põe a mão em mim aqui para você ver se Jesus não existe. Olha a minha vida para você ver se Jesus não existe. Olha aqui para mim, eu sou parte de Jesus. Não me afronte, eu sou essa parte, a igreja é a parte de Jesus. Como que Jesus não existe? Você é essa parte. Você precisa ser essa parte. Você precisa entender que você tem mais responsabilidade do que imagina. Nós somos a parte que o mundo carece lá. Agora, não é para ficar só aqui dentro. A gente tem que fazer diferença em todos os lugares. Nós temos que ser Jesus vivo. Jesus está vivo em nós. Ele poderia ter acabado com tudo já, mas ele falou assim: não, eu ainda tenho algo a fazer na vida dos meus servos. Eu quero que eles sejam parte de mim lá na terra. Eu sou o cabeça, eles são o corpo. Eles são a igreja. Você é a igreja. Você é parte. Não é naquilo que você aparece ou não aparece. Aqui do meu corpo você só está vendo os dedos, as mãos, o rosto, mais nada. Mas tem muita coisa que você é na igreja que às vezes não aparece. Mas você é parte. Precisa de você na igreja, precisa da sua parte, precisa da sua vida. Não precisa do seu dinheiro aqui na igreja, não precisa de nada, só precisa da sua comunhão com Deus. O resto é consequência. As outras coisas, elas são consequência. A bênção do Senhor é consequência de uma vida vivendo para Ele. E vou só dar um último detalhe. Essa igreja, Satanás não estava, nem aparece aqui. Satanás não estava nem aí com essa igreja. Estava morta, entendeu? Morta. Ela não enfrentava dificuldade nenhuma. Ninguém estava se opondo, nem tem aqui. Se você ler as outras, você vai falar: olha, nessa aqui não tem nada. Então, não é porque nós não enfrentamos desafios que Deus está conosco. Muitas vezes, os desafios são porque Deus está conosco. Não meça pela dificuldade, que isso não tem nada a ver. Quando você está passando uma dificuldade, a igreja está passando uma dificuldade, não significa que Deus não esteja lá.
Isso não é o padrão, não é o ponto de mensuração. Pense nisso na sua vida também. Está tudo muito fácil, está indo tudo... É que o diabo está falando assim, vai que tá indo bonito. Está indo bonito longe de Deus. Não precisa nem mexer. Nem eu faria, Satanás vai dizer, nem eu faria tão bem. Então não é por aí. Não é por aí. Não é esse o ponto que a gente serve o fiel da balança. Fiel da balança é a nossa comunhão com Deus. Satanás não tem poder contra a igreja, mas essa igreja aqui nem tinha oposição. Pense nisso. Vamos orar. Fique de pé nesse momento que eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer porque da minha parte sinto que esta igreja é viva. Ó Deus, que espero que eu não esteja errado. Mostra-nos, Senhor, a verdade da tua palavra em cada vida, cada coração, que cada um sinta-se parte desse corpo, faça parte desse corpo. Que nós, Senhor, sejamos o teu corpo aqui na terra. Ó Deus, que nós estejamos vivos, sentindo o pulsar do teu coração em nossas vidas. Nós estejamos recebendo de ti mesmo aquilo que precisamos para continuarmos nessa obra, nesse mundo. Que Deus nos abençoe nesse trabalho tão grandioso. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Nem precisa sentar, já pode ir direto para o café da manhã, né? Deus abençoe.